E eu, glória a Deus, eu louvo o Senhor, porque o Senhor ele tem me dado essa coragem de praticar a sua palavra para ensinar o povo a crescer, a conhecer a Jesus. Nós todos temos um convite, irmão, para conhecer Jesus, para que as demais pessoas conheçam a sua família, seu filho, o seu vizinho, a cidade, através de você, o país pode conhecer Jesus. Amém? Nós somos o que dessa terra? Sal da terra e luz deste mundo. E temos uma coisa ainda, somos a carta viva de Cristo, o informante da verdade. Não é verdade, igreja? Quantos estão aqui informantes da verdade? É por isso que nós vamos aprender nesta noite sobre a verdade. Eu vou explicar para você, irmão, quanto é importante você aprender com essas palavras de Jesus e colocar em prática. Porque a fé vem por onde, irmão? A fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus. E nós só temos fé se voltamos a palavra de Deus para poder fazer o doutor, a notícia nova. E eu aprendi muito com essas palavras. Eu passei 6 anos, meu irmão, sem saber o que é salário, sem saber o que é dinheiro, às vezes sem saber o que é uma veste boa, uma comida boa, irmão. 6 anos de luta somente para conhecer o Evangelho, subir aos montes ali, irmão, prova e mais prova, enfermidade, luta, para conhecer essa palavra, também para quando ministrar a palavra de Deus, não haver dúvida sobre a minha vida, mas certeza do que vou pregar nesta noite. Não sei nem o que vou falar, meu irmão, mas o ministro, o dono da palavra, o Senhor do Senhor, o médico dos médicos, o Senhor por excelência, antes de colocar os pés nesta igreja, ele chegou primeiro. E ele faz nesta noite com toda certeza uma visita sobre cada um de nós. Ele visita o teu coração, o íntimo do teu coração, porque ele conhece as suas necessidades e sabe bem ele suprir ela mais do que nós mesmos. Sabe ele tudo e conhece tudo. O Senhor Jesus, ele chegou primeiro. Glória a Deus. Mas quero fazer uma pergunta para essa amada igreja. Essa pergunta, irmão, quase ninguém acertou essa pergunta. Eu vou perguntar isso primeiro. Quem é Jesus para que você acredite nele? Quem sabe me dizer quem é ele? Para que eu possa crer e acreditar nele. Quem é Jesus? Os está quase chegando lá. Está quase chegando, não é isso. Está chegando lá, mas não é. Quero ver quem vai ter essa ousadia de dizer quem é ele, para que eu possa acreditar nele. Está quase lá, mas não é isso ainda não. Você quero ver quem vai acertar, irmão. Eu vou dar uma caixa de bombom para a juventude acertar isso. Se a juventude acertar, vou dar uma caixa de bombom agora, está até onde já? O jovem está aí, cadê o jovem que lê a Bíblia? Talvez você nunca vai acertar isso, porque sabe, ele falou para mim mesmo, foi o próprio Jesus. Quem sou eu para que tu possa acreditar em mim? Um dia ele disse para mim assim, por que ele te perdoa? Por que ele te perdoa? É uma pergunta difícil, irmão. Por que ele te perdoa? Eu estava arrumando meu quarto da bagunça. E quando eu entrava naquele quarto, antes de entrar no quarto, essa voz me adora e disse para mim, por que eu me perdoo? Eu perguntei, por que tu me perdoa? Ele vai deixar você confuso nessa noite. Mas eu quero dizer para você, irmão, vou te dar a resposta. A primeira resposta, quem é ele para que você possa crer nele? Ele é a palavra. O verbo se fez carne. Ele é a palavra. Diz que ele veio para cumprir a sua palavra. Se você crê na palavra, está crendo nele. Se você despreza a palavra, despreza ele. Você está entendendo, irmão? É um conjunto, meu irmão. Mas o melhor de tudo
Jesus é a palavra. Ele é a palavra viva que desceu do céu. Eita glória. Onde ele se materializou como homem, o verbo se fez carne. Hoje ele se tornou de novo a palavra. Você está entendendo? E por que Deus te perdoa? Assim ele perguntou para mim: por que eu te perdoo? Porque eu criei o mal. Ele criou o mal e ele nos perdoou porque ele criou Satanás, não sempre para Satanás. Ele criou um anjo de luz, mas ele se tornou mal. Por isso que ele nos perdoa, porque ele criou as trevas, mas não para ser treva, para ser luz. Por isso que ele nos perdoa pelas nossas fraquezas, irmão, porque ele criou as trevas, o mal. Mas para que tem o mal? Para que existe a bondade, o mal também existe. Para que esse mal existe, irmão? Se não fosse o mal, eu não estaria aqui, irmão. Tudo se coopera para o bem daquele que ele ama. Se não fosse a enfermidade, você não estaria aqui. Se não fosse o mal, você não estaria aqui. Às vezes, meu irmão, o mal é um cooperador para que possamos ser salvos por ele. E para ele são todas as coisas. Você está entendendo, meu irmão? Eu estava um dia lá em casa, eu disse assim para Deus na madrugada: Deus, comecei a ler aqui o livro de Oséias 4:6, onde eu vou ler para você no instante, escute só. Mas eu quero dizer para você o que aconteceu comigo naquele dia. Eu estava lendo o livro de Oséias 4:6, e assim disse o Senhor, e eu fui repetir a palavra diferente. Eu disse: Deus, depois que eu li a palavra, porque o teu povo sofre. Deus disse para mim: o meu povo não está sofrendo. Volta lá, meu filho, leia a palavra com mais atenção, olhe direito. Vamos olhar agora Oséias 4:6. Vamos começar agora, irmão. Oséias 4:6. Pode abrir a sua Bíblia, irmão. Se tiver o celular, tem o celular. Mas olha a garantia da palavra. Porque o meu povo, eu disse, porque o meu povo sofre. Mas vamos ver se está sofrendo mesmo. Vamos ver. Bora ver. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento, porque tu rejeita o conhecimento. Também rejeitarei, para que não possa ser sacerdote de mim, visto que esqueceu da lei do teu Deus. Do teu Deus. Também esquecerei dos teus filhos. E se você rejeita Deus, ele rejeita você como um sacerdote. É necessário ouvir a palavra e guardar ela e praticar, irmão. Chega, irmão. Chega de perder para o inimigo. Você sabe quem fica alegre quando você perde? Satanás. Mas sabe quando você ganha? Quem se alegra? Jesus. Porque ele diz assim: o Senhor, a alegria do Senhor é o quê? Peraí. Só tem duas pessoas aqui. A alegria do Senhor é o quê? E por que não fica forte? E por que você não pega a sua força, a sua autoridade, o poder que Deus te deu? Eu não sabia o porquê, irmão. Deus criou situação para me pegar, irmão. A situação primeira que ele me pegou foi um câncer na minha vida. Eu tive um câncer aos 24 anos de idade. Fui desenganado pelo médico. E uma alegria tremenda, meu filho no ventre da mãe. Aquele pai alegre que pediu um filho a Deus. E Deus deu um filho homem. E Deus a homem me deu um homem. Mas quando estava perto a nascer, o câncer veio para destruir a minha vida. Mas o que aconteceu na minha vida, irmão? Eu chorava, eu suplicava. E quando fui fazer o último exame lá na Pituba, eu trabalho em Salvador, eu fui fazer o último exame na Pituba. O médico olhou para mim assim e disse: olha, eu sinto muito a te dizer, mas você só tem pouco de vida. Você tem câncer, leucemia, só tem poucos dias de vida.
E agora? Você é alegre para ter um filho, recebe uma notícia dessa e agora, igreja? O que farei eu? Só tenho um pouco de vida. Chorar. Eu ia atrás de outro médico. Hein? Eu ia contar para minha família. Eu estou com leucemia. Naquele tempo, sabe quanto tempo faz isso? 32 anos. Eu tinha 24 anos. Se passaram quantos anos? 32 anos, irmão. Tem alguém que pode tirar? Tirar. Então tem alguém, irmão. Tem alguém, irmão, olha, que está interessado na sua morte. Satanás estava interessado na minha morte, mas o Todo-Poderoso, ele estava interessado na minha vida. Eu não podia dizer à minha família que eu estava com leucemia, porque, meu irmão, eu ia entrar em desespero. A família também entrar em desespero. Mas eu quero dizer para você um negócio, irmão. Eu quero dizer para você um negócio. Quando eu entrei naquele consultório médico, entrou um médico dos médicos junto comigo. Quando aquele homem apontou para mim, disse para mim que só tinha pouco dia de vida. Assim disse o Senhor comigo mesmo. Apontou para aquele homem e disse: tu és mentiroso. Estou falando, acabou uma coisa errada, chamar um médico de mentiroso. Estou falando uma coisa errada? Estou? Vamos ver. Vamos lá, Romanos. Livro de Romanos 3:4 de Romanos. Vamos lá. Naquele dia eu não conhecia Jesus. Naquele momento o homem não podia dizer que eu não tinha solução, porque ele não podia bater um martelo. A última palavra não podia ser dele. Vou dizer para você, irmão, Romanos 3:4. Quem achou? Quem achou? Levante e proclama. Que é com autoridade. Quem for ler, quer ler com autoridade. Não lê com voz de baixo, não. Lê alto. Para que ele ver. Achou? Romanos. Quem vai ler? Isso. 3:4. De maneira, está assim? Nenhuma. Vai. E todo. Você está dizendo que Deus está num negócio que eu não conhecia a palavra, não conhecia. Mas ele colocou na minha na minha boca, de maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você fala, e agora? E agora? Ou você crê na palavra para viver e pregar, ou você vai morrer na incredulidade. Aí você vai escolher. Você tem escolha, ou você crê na palavra, que Ele é a palavra, Jesus é a palavra, ou você vai morrer por palavra de alguém que não pagou o preço por você naquela cruz do Calvário. Quem pagou o preço por você? Foi o médico? Fosse o médico? Não. O médico está precisando de você uma palavra. Uma senhora do círculo de oração, mulher de oração. Deus faz aquela mulher ser provada. Uma enfermidade vem naquela senhora. Aquela mulher vai para onde? Para o consultório de uma médica. A médica faz o exame e diz: olha, minha senhora, tu tem um problema de saúde. Não tem remédio que cure. Só faz imunizar o seu problema. Ah, tá certo? Tá bom. Ouviu a voz da mulher? Tá bom, tá certo. Tá médico? O que aconteceu? Olha só, aquela senhora do círculo de oração, de mulher de oração mesmo, entra onde? Dentro do teu quarto, fecha a sua porta e conversa com o mestre chamado Jesus. É Jesus. A médica disse que não tem mais solução para mim, só tem um porém, um remédio para amenizar o meu problema. O médico falou isso. E o Senhor me diz: a mulher pega a palavra. Jesus é o quê? Jesus é o quê? Pega a palavra de Isaías 53, versículo
Abra aí, Isaías 53, versículo 4. Para você nunca mais perder a batalha, irmão. Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos lá. 53, verso 4 e 5. Se vocês perderem, seus filhos perdem. Porque eu estou pegando aqui dentro da palavra. Ó, o meu povo foi destruído por lhe faltar conhecimento. Também te rejeitarei para que não seja sacerdote de mim. Visto que esqueceu da lei do teu Deus, também esquecerei dos teus filhos. E se eu não aprendo, irmão, os meus filhos não vão aprender. Você está entendendo, irmão? Se nós não aprendemos, os filhos não vão aprender. Mas se eu aprendo, meus filhos vão aprender a palavra dele. Amém? Acharam? Quem achou? Isaías 53, verso 4. Tudo aqui, irmão, foi palavra que eu já provei, viu? É tipo uma manga. Quem pode dizer que uma manga é ruim? Tem alguém que pode dizer que a manga é ruim? É difícil, né, dizer que manga é ruim, né? Ainda mais quando você provou uma manga. Não tem ninguém que diz que essa manga é ruim, não. Não é ruim, não, a manga é boa. Eu quero dizer para você, essa palavra, ela é boa. E é agradável para a nossa alma. Ó, 53, versículo 4. Verdadeiramente. Ele falou o que aqui? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si o que, meu irmão? As nossas enfermidades. E o que mais? E as nossas dores. E o que mais? E reputamos aflito e ferido. Para onde? Pelo amor de Deus. Ele foi oprimido pelas nossas posições e moído. E o castigo que nos trazia paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. É a palavra, irmão, que tem que fazer uma notícia nova na sua vida. Eu vou pregar aqui dois tipos de fé. Dois tipos de fé. Tem a fé natural e tem a fé sobrenatural. Essa fé natural é do mundo lá. E a sobrenatural é a da onde? Da igreja. A fé sobrenatural. Quando o médico disse para mim que não tinha solução, eu não conhecia a palavra. Eu não conhecia Jesus. Mas eu quero dizer para você e para mim mesmo, mas Ele me conhecia, Ele te conhecia e já tinha uma promessa sobre minha vida. Antes que eu nascesse, antes do meu filho que me formasse, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Antes disso, Ele nos escolheu para ser mais do que vencedores. Vai continuar perdendo o que é seu, vai ter mais cuidado de guardar a sua palavra, irmão. Guardar a palavra de Deus, isso é nosso, irmão. Se você não guardar a palavra de Deus, você vai perder feio para o inimigo. Por que eu vou perder, irmão Gilson? Eu vou dizer porque tu vai perder. Porque Satanás, ele tentou o próprio Jesus a colocar dúvida e certeza. Por 3 vezes tentou Jesus, mas nenhuma dessas vezes ele ganhou com Cristo. Nenhuma dessas ele teve o prazer de ganhar. Não teve prazer de ganhar. Peço alguém que me traga um copo com água. Não teve prazer de ganhar Satanás. Sabe por quê? Jesus, ele combateu um bom combate com a palavra. E por que com Jesus seguiu para ele? Porque Jesus era obediente à palavra do Pai. Satanás, ele não foi obediente à palavra, não tinha obediência. E o que ele falava não valia nada. Mas o que Jesus falava, o Pai confirmava. Eu quero dizer para você, irmão, se eu falar diante da palavra de Deus, se é dele, ele vai confirmar a sua palavra. Ele disse que vela para cumprir a sua palavra. Quando o médico disse que não tinha mais solução, eu não procurei outro médico. Sabe para onde eu fui, irmão? Eu não conhecia Jesus. Eu nem sabia orar, irmão. Você sabe qual foi o tipo da oração minha? Eu disse para Jesus: Jesus, se me deste.
Eu pedi ao Senhor, meu filho homem. O meu filho homem, Jesus, eu pedi. Mas me dá uma oportunidade para eu viver. Foi a minha oração. Uma oportunidade para eu viver. E ver meu filho. Hoje eu não vejo meu filho só. Eu vejo meu filho com 32 anos. Minha neta com 8 anos está aqui, irmão. A minha geração. Olha o que Jesus fez, irmão. E um dia o Senhor disse: eu vou agora te chamar para pregar minha palavra. Passou 7 anos. Passou quantos anos? Eu me converti depois de 7 anos. Para conhecer esse autor e consumador da minha fé. Mas eu tinha um problema de saúde grande. Quem conhece aquele mercado chamado G Barbosa hoje é G Barbosa, mas quem conhece mesmo começou como Mendonça. Porque eu pegava feira ali. Era Mendonça. Quem sabe isso, né? É verdade? Não é Mendonça? Não é Mendonça? E ali, meu irmão, aquele jovem não estava lá naquele momento. Aquela senhora precisava levar suas compras. Eu levei as compras daquela senhora, mas o jovem era cliente dela, mas não achou. Aquele jovem com aquela perversidade, ele me esperou com uma grande pedra. Quando eu voltei, eu trouxe as compras, eu levei as compras na volta, ele me esperou com uma grande pedra. Você vai conhecer o sobrenatural de Deus. E me esperou com aquele pedra. E ele jogou, irmão. Eu abri os braços, o que é isso, rapaz? Ele jogou a pedra. Eu corri para pegar aquele jovem, não consegui cair. Passei 18 anos sofrendo. Não contei para minha família, eu tomei uma pedrada. Eu andava desse jeito. Dava crise mais crise. Crise mais crise. Sempre dava crise por causa daquele hematoma que eu tinha debaixo da costela. Machucou. E o que aconteceu? Eu conheci o autor e o consumador da minha fé. Eu conheci os médicos dos médicos por excelência. Eu conheci esse Jesus. Eu aceitei ele como meu salvador. E aí eu na igreja, irmão, e o pastor dizia assim: Deus usando o pastor, faça uma campanha de 30 dias. Eu aí fui para a campanha de 30 dias, irmão, e fiz uma campanha de 30 dias com o meu mestre. Às 6 da manhã eu estou abrindo meus joelhos orando, aquela dor que eu sentia insuportável. E quando foi no último dia da campanha, eu fiz a campanha, dobrei os joelhos. Quando eu levantei, meu irmão, uma mão espiritual tocou aqui em mim, rastou aquela dor, e nunca mais eu senti dor nenhuma. Esse aqui é o sobrenatural de Jesus. O sobrenatural de Jesus. Fui curado de um câncer, fui curado de leucemia, não sei o que era que me atingia, não dava nem certo, e Deus me curou. Dentro da sala, quando eu tive leucemia, não procurei médico nenhum, fui curado. Fazia assim, saiu um monte de cabelo nas mãos, sequei. Eu tenho uma foto lá para tu ver, irmão, como fiquei acabado. Eu tinha 24 anos, hoje eu estou com 56. Eu estou mostrando minha foto com 24 anos, parecendo, hoje eu estou mais novo. Você está entendendo o que eu sou? Sabe o que acontece, irmão? Que a pessoa lê a palavra e não observa direito, não faz o ministério da palavra, para que você possa ver Jesus. Não luta com as suas forças, não luta com as suas forças, irmão, e com a palavra, irmão. Eu entrava dentro do meu quarto, já entrava com a palavra, já entrava com o que Deus disse que vai lá para o pessoal, eu entrava com a palavra, irmão. Eu já entrei aqui com a palavra. Sabe por quê? Já foi revelada na minha vida, eu já provei dela. Ninguém vai me botar dúvida na minha cabeça da existência do sobrenatural de Jesus. Agora eu estou pensando 2 vezes, não foi como eu falei? Na terceira vez, aos 44 anos, passou 20 anos, 24 para 44, 20 anos se passaram. Aí quem veio na minha vida?
outro câncer. O diabo desiste? Você que desiste, não é o diabo não. O diabo persevera? Você que não persevera, mas ele persevera. 44 anos, veio câncer na próstata, irmão. Não tem nada não do que eu vou falar. A criança não estava melhor que eu. Nem para mijar o negócio subia. Atualizar, né? Porque não foi contigo. Nem para mijar o negócio se levantava, irmão. Quantos meses? Quase 6 meses. Lutando. Mas quem conheceu Jesus que me curou o câncer da leucemia? Quem conheceu Jesus que me curou daquela hematoma? Quem conheceu ele ia buscar os médicos de novo? Não. Eu vou buscar Jesus. E eu orava, irmão. Orava. 3 meses orando. 4 meses orando. 5 meses orando. Quando passou de quase 5 para 6 orando, chegou um dia eu estava tão arriado, tão mal, irmão, que eu dobrei os meus joelhos na minha sala e Jesus, é o seguinte, Jesus, se houver um problema, não é no Senhor, o problema está em mim, não está no Senhor. Lembra onde foi que eu caí, irmão? Trabalha um menino comigo, esse jovem me tirou a paz, ele me tirou a tranquilidade. Eu cheguei para aquele jovem, abri mesmo, irmão, disse: oh, nem safado, eu falei mesmo muita coisa, não é errado. E esqueci que falei que eu aborreci o jovem, que machuquei ele. Mas Jesus não esqueceu. Quando eu orei, disse: Jesus, se falta alguma coisa em mim, em Deus não falta nada. Em Jesus nada falta, em nós tudo falta ainda. E eu orei a Deus, mostra onde foi que eu caí. O pensamento vem logo. Vai lá, pede perdão. Vai lá e pede perdão e volta. Eu pedi perdão. Na noite seguinte é que pedi o perdão aquele jovem. Dobro o meu joelho e digo: Jesus, se nada te pede o teu agir, eu vou deitar naquela cama. Quero que o Senhor esteja junto comigo, meu pai, naquele mesma hora. E não deitei todo desalentado naquela cama. Quando deitei depois daquela oração, depois que eu deitei na oração, a minha espada veio, os braços fracos. Entrou Jesus dentro do meu quarto e com fogo santo e me curou daquela enfermidade. Passaram quantos anos agora? 44 com 56, 12 anos se passaram. É o sobrenatural de Jesus. É o sobrenatural. A fé natural é aquela que você acredita numa folha, igual os católicos, igual os espíritos, todos que estão lá. Esse é o natural. A natural é que você confia no remédio, confia no homem, mas o sobrenatural de Deus é quando você está no teu quarto, sem tempo de sair, sem dias para sair. Faz como Daniel. Daniel talvez ele entrou 7 dias, não conseguiu. Aí disse: eu não consegui 7, eu vou para os 14. Ele não conseguiu nos 14, eu vou para os 21. Mas eu quero dizer para você, em tudo isso, o Senhor disse: Daniel, antes de tu aplicar o teu coração, eu já ouvi a tua oração e já enviei a tua bênção. Antes de Daniel orar, o Senhor já tinha enviado a bênção. Mas houve uma luta na região celestial, os anjos de Deus contra os anjos do Senhor. E aí, meu irmão, o Senhor manda uma ordem mais forte. Até a igreja, irmão, você está dando uma ordem mais forte para lutar contra as guerras celestiais na sua vida. Manda um anjo mais forte. Vai, anjo Miguel, vai, anjo Gabriel, e guerreia para a bênção de Daniel chegar até Daniel. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Senhor está dizendo nessa noite: tem anjos magníficos, anjos que ouvem a voz da sua palavra e faz cumprir a sua palavra, porque o próprio Senhor eu venho para cumprir a minha palavra. Esqueça esse lado de eu sou diabético. Você ainda confessa que tu é diabético. Me mostra que diz na palavra, me mostra. Me mostra que tu tem diabetes aqui.
estou aqui. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Olha, você vai entender, irmão. Aqui no livro de Isaías 55, versículo 2: por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Não é? O produto do nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouve-me atentamente. Ouve quem? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. E se deleitar com a gordura, irmão. A gordura é com alegria. Se a alegria do Senhor é a nossa força. Se Deus falou assim para mim e para você: sem fé é impossível agradar a Deus. O que eu estou fazendo, irmão da igreja? Hein? Só sentando nesse banco todos os dias, e não botando em prática o que eu aprendo. Olha, irmão, se tu hoje não colocar em prática o que é seu, a cada dia o inimigo diminui a sua fé e a sua força. Mas se hoje tu colocar em prática o que tu ouviu, sabe o que vai fazer isso? Vai ajudar o pastor, vai ajudar a missionária, os missionários. E se os missionários também colocar em prática também, vai ajudar a igreja. Todos vão ser ajudados, meu irmão. Sabe por quê? Esse é o lugar, irmão. Quando alguém chega lá e diz: não tem jeito, não tem mais solução. Mas quando entrar nessa igreja, o Deus do impossível, o Senhor do Senhor, o médico dos médicos, ele tem que estar aqui para receber esse povo, meu irmão. Mas se ele um povo aqui como eu estava, meu irmão, com câncer, interferência da igreja, e cada palavra que eu ouvisse, irmão, não fosse a palavra certa, eu ia me desanimar, eu ia ficando fraco. Você sabe por que a palavra tem o quê? Poder para matar e poder para o quê? Edificar, não é verdade, irmão? Não tem poder a palavra? Tanto para matar e tanto para edificar. Então estava morto. Eu não sabia, porque Jesus criou tanta situação na minha vida. Eu perdi Jesus chorando, irmão. Por que tanta prova? Por que tanta dificuldade? Jesus me levanta a minha cabeça. Sabe por quê? Para que você tire dúvida de muitos e ajude muitos. Falei: não, mas pode minhas provas, pode minha dificuldade. Isso é por bem. Isso é para ajudar a nação a ouvir a sua voz, a colocar em prática. Agora, pelo amor de Deus, se tu não bota em prática, tu não vai cair no pecado. Sabe por quê? O salmista, no livro do Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Você vai ter que guardar, irmão, na tábua do teu coração. Olha, volta lá de novo, já está chegando quase no final. Olha, o Oséias 4 diz assim: ó, o meu povo foi destruído. Ele está falando o povo dele, não foi o povo lá fora, é o povo dele. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Não é assim que está escrito? O conhecimento. Também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceu da lei do teu Deus. Também esquecerei dos teus filhos. Aí a minha neta aí. O pai não aplicou o que ouviu do pai. Começou a ficar lá tossindo, gripada, mais de 2 semanas sem dormir direito essa criança. Foi parar onde? Na casa do avô. Chega lá e estou vendo a tossir. Minha filha, queima em nome de Jesus. Porque se amarrar o mal, ele pode alguém soltar e sair, né? Se repreender, pode fazer o quê? Voltar, né? Isso. E queimaram. Ele fez o quê? Desce fogo e queima Jesus. E queimou os Baal, não foi? Aí eu aprendi com Jesus que não é amarrar e nem repreender, é descer fogo e queimar. Porque foi o próprio Jesus que me ensinou.
A pombagira queria me derrubar, e o Senhor disse: olha, e ela ria da minha cara, desce fogo e manda descer fogo para queimar ela. E ela foi queimada, irmão. Ela perdeu suas forças, em nome de Jesus. Então essa criança chegou lá, tossindo. Eu falei: minha filha, começa a repreender, queimar em nome de Jesus. Ela, irmã, se chateou. Por isso, a minha neta tinha 5 anos mais ou menos. Sabe o que aconteceu? Eu falei: você não vai queimar esse mal. Daqui a pouco você vai para o hospital, tomar aquela injeção, tomar o soro, ficar lá internado. E aí, meu avô, para um pouquinho. Daqui a pouco eu repreendo, queimo. Daqui a pouco ela estava tossindo. Está queimado em nome de Jesus. Já está queimado em nome. Quando deu 9 horas, estava no almoço. Ela disse: meu avô, eu acho que já estou curada. Eu falei: você acha? Você já está curado em nome de Jesus. Passou a semana inteira lá em casa, não teve mais enfermidade. Você está entendendo, igreja do Senhor? Você tem autoridade. Quem foi que deu? Foi autoridade? Foi o pastor? Foi algum Gilson? Foi que deu autoridade? Não! Você já veio com ela. Eis que te dou poder e autoridade. Para que essa autoridade? Pisar na serpente, no escorpião e em toda a força do inimigo, e danos nenhum falar contigo. Por que eu falar? Porque o dono da palavra, ele assume que é Jesus. Mas você está orando errado. Está orando errado. Ora errado, irmão. Se for possível, tira de mim. Se for possível, cura, Jesus. Já fiz meu coração feio. Se for possível, tudo cura. Se for possível, eu orava também desse jeito, igreja. Tomei 2 tiradas na cabeça para aprender a orar. Pega a tua fé, irmão. Olha, nunca ore por inimigo assim, ó. Você ora com cabeça erguida, levantando a cabeça, levantando a posição. Olha, Satanás. Aqui está escrito, Isaías 53, verso 4 e 5, que o Senhor levou sobre si as mesmas. E começa a citar, irmão. Não quero nem saber, irmão. O dia que você citar, pode citar, irmão. Olha, já levou sobre si. E pega a sua bagagem, pega a sua enfermidade. Em nome de Jesus, retira. Desce fogo e queima Jesus. E depois que fizer uma só oração, toda vez que ele tentar, você fala assim: já está queimado. Em nome de quem, minha filha neta? Jesus. Eu tossia. Meu avô, queima-se mal. Meu avô, a palavra mágica, como é? Está queimado em nome de quem, meu avô? Em nome de Jesus. Vocês sabem, irmão? Tem essa criança daqui, não? Criança? Eu gosto de ensinar a criança. Criança, quando ela escuta, ela fica assim, ó, e bota em prática. O adulto é igual lagartixa. Balança a cabeça, mas não bota nada em prática. Não tem nada. Amanhã, meu irmão, que ouviu aqui não botou em prática. Tomara que dessa vez ele bote. Mas a criança, irmã, não dá tempo. Uma criança com 5 anos de idade. Eu pegava esse que foi falou. Foi Deus falou alguma coisa contigo? Não, então esquece. A mãe precisou para São Paulo, que era de São Paulo, e a tia foi fazer o exame de rotina. Deu o que nessa criança? A diabetes. A tal da diabetes deu nascendo com 5 anos. A tia chegou com um relatório do médico: você não pode comer isso, não pode beber isso. A criança estupou o peito e disse assim: quem foi que falou? Foi Deus que falou alguma coisa? Não. Então pronto, tá pra cá. E comeu. A mãe veio desesperada de São Paulo quando soube disso. Quando chega lá, quem está lá no altar, irmãos, o irmão todo, o Jesus, chamado Jesus, esse homem que não toma remédio para nada, nem usa folha, só usa a palavra. Quando ela chegou: mãe, nem vou falar para a criança, nem vou orar por ele, mas para a senhora vou orar. A senhora crê em Jesus? Eu creio. Vou fazer oração, mandar descer fogo, queimar este mal na vida, queimar todo espírito de certeza, de incredulidade. E a senhora vai lá e volta, traz o resultado para Jesus. E a mulher foi, com poucos dias depois, ela vai e traz o que? O resultado para quem? Para quem o resultado? Para a igreja. Ficou sozinho aqui? Para quem ela trouxe o resultado, igreja? Para Jesus. Trouxe o resultado para Jesus. Não deu nada, minha irmã. Daqui a pouco sai uma irmã também, e depois
9 anos. Vai com diabetes. Calma. Calma. Jesus não curou o filho dela. Agora eu sou também. Oração para as duas. Queimar e eu, Jesus. Vai lá. Transantado. Está cantado. Até isso, até esse Jesus está. Jesus não vai fazer feito. Fala com autoridade, irmão. Às vezes, meu irmão, nós pagamos um palavrão para chamar uma linha de atenção. É uma brabeza retada. Mas quando vai falar, meu irmão, com o diabo, sai diabinho. Está arrependido. Nem fala em nome de quem é, viu? Está arrependido, está queimado. Em nome de quem não fala, não vem queimado. Usa autoridade, irmão. Olha, Satanás. Eita, glória a Deus. Tive um joelho ruim. Estava ruim esse joelho. Um dizia, bota água quente. Outros, bota água fria. A outro disse assim, o outro disse, então mete uma canela ali. Eu falei, agora que piorou a situação. A água fria até queria botar. Agora a canela de velho. Eu quero um joelho novo, uma canela nova. Botar a canela e vai. Eu fiquei aqui. Houve uma oportunidade na igreja, irmão. Eu sentado lá, enquanto eu vim para cá, eu peço a quem? Ao dono da paz, Deus me dá uma palavra. Lá vai puxar a perna. Me dá uma palavra, Deus. E Deus me deu uma palavra. Está no livro de 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, eu quero ver todo mundo dizer. Para ficar logo. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu me tenho na igreja, vou apanhar um joelho novo. E bati na perna, irmão. 3 dias depois eu estava pulando na igreja. Rota glória. Você vai fazer missão do ímpio. O ímpio diz assim, bota isso, você faz. O outro vai, bota aquilo, você vai. Agora a palavra vai, persevera com a minha palavra, que é melhor. Sujeitar depois a quem? Resistir a quem? E ele faz o quê? Não está resistindo. Por que não está resistindo? Para ele fugir. Está fazendo outros méritos e está tendo resultado. Se tiver tendo resultado, permaneça. Mas se não tiver, volta para a palavra. A mulher do fruto. Tem uma pessoa, irmão, que tem que dizer, Deus deixou os médicos. Mentira. Está os médicos aí, mas não deixou Deus não. Viu? Deus chamou o médico e surpreendeu Lucas. Eu fico surpreendido com as coisas que Jesus fazia. Ele não deixou o médico, deixou a palavra, para que todos eles creiam, não pereça. E Deus já fez. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu único filho, já deu, para todo mundo que não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixou a palavra. Porque se o homem lá falhar, Deus aqui não falha. Se o homem falhar lá, Deus aqui. Eu estava contando da mulher, esqueci, parei um pouco da mulher, não foi isso? Vou voltar. A mulher foi e orou. A mulher foi para o médico. A mulher dizendo segundo a oração, foi para o médico, fez um combate. Jesus está dizendo que eu não tomo remédio para amenizar meu problema, mas eu quero dizer para você, ela entrou num combate com a palavra. E quando ela foi lá fazer o exame, a médica ficou surpresa com aquilo, perguntou, minha senhora, quem foi seu remédio? Era Jesus. E quem foi seu remédio? Jesus. Cadê ele que eu tomei um problema? Venha! Ela foi para a presença de Jesus. Ambas foi curada. Você está entendendo? Você foi chamado para ganhar os médicos, não os médicos te ganhar. Você foi chamado como sal da terra, luz deste mundo. Não foi para chamar, não foi chamada qualquer não. Uma chamada específica para ser mais de vencedores. É ou não é? Vai continuar dessa mesma forma, fraquinha. E vai pensar, vai come. E estou fraco. Ouve a palavra, estou fraco. Ouve a palavra, estou fraco. Pelo amor de Jesus. Eu quero vir um dia aqui, irmão, mas eu quero vir à igreja e dizer, agora eu peguei o que é meu. Eu agora peguei o que é
meu. Pega o que é teu, irmão, e guarda. E guarda com toda a tua fé, irmão. E aqui está escrito, irmão, não tem nada que eu falei. E se tiver alguma coisa que eu não falei, não aceite, não faça nada. Mas se tiver alguma coisa que você tenha alguma dúvida, procure ao dono da profecia, o professor deste livro. Jesus, o que o jovem falou isso assim, está escrito, tá. Ele vai dizer que tá. Se não tiver, ele vai dizer que não tá. Sabe por quê? Um dia eu estava tão alegre, empolgado, fui numa igreja, na sede, fiz aqueles louvor, fiquei empolgado tão que daqui a pouco partiu um homem na minha frente e disse: homem de Deus, tu vais ser uma bênção de Deus, mas tira de tu essa ansiedade. Eita, irmão, foi a mesma coisa de jogar um balde de água gelada sobre mim. Mas depois que o meu homem falou aquilo ali, eu virei para a parede de Jesus: tu usaste aquele homem? Os falei: lançai sobre vós as vossas ansiedades. Você está entendendo, irmão? Às vezes você não procura Jesus direitinho. Jesus já está aqui escrito, o que está acontecendo? Eu sei que não é no Senhor, está em mim. Jesus, o que está faltando? Ele vai dizer: está faltando sua coragem. Tu tem muito medo. Eu mando, tu não vai fazer a minha obra. Eu mando, tu não vai fazer minha obra. Como é que tu quer ser somente curado? Tem pessoas lá na frente pior que tu.